Bíblia nos mostra que Paulo, ao se converter, foi cheio do Espírito Santo, e isto se fez necessário, até porque havia um projeto de Deus a ser realizado por meio dele. Seria usado como um instrumento para uma obra que seria tão importante para o cristianismo da época, como para todos em todas as épocas de todas as gerações, até que Cristo venha. Quero que você ouça e veja este vídeo com bastante atenção, e faça deste conteúdo um aprendizado importante, sobre a diferença de ter e ser cheio do Espírito Santo de Deus. A nossa leitura de hoje é no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos e versículos 15 ao 18. Ao estudar este livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico do Novo Testamento que foi escrito pelo médico Lucas, vamos descobrir a importância de ter o Espírito Santo em nossa vida. Nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ele também dá explicações lógicas e precisas sobre o Espírito de Deus na vida da sua igreja. Cristo fez uma promessa que iria para o Pai, mas enviaria o Espírito Santo para consolar o seu povo, os fortalecendo nesta jornada, estando assim preparados a receber as bênçãos prometidas aos que vencerem permanecendo em Cristo Jesus. Não esqueça de escrever as palavras-chave deste assunto, pesquise, estude, medite, e converse sobre este assunto com pessoas da sua família ou alguém próximo a você. Assim você estará aprimorando seu conhecimento, e em poucos dias estará tendo domínio sobre este conteúdo, que, por mais simples que pareça, mas tem uma profundidade muito grande. E agora vamos ao comentário de hoje. Uma experiência a caminho de Damasco. Isto aconteceu quando Paulo ia a Damasco com carta de autorização para prender os cristãos, arrastar em plenas ruas e, se possível, levar alguns à morte física. Ele não ia sozinho, mas acompanhados por homens que o auxiliavam naquele trabalho com a intenção e aprovação dos sumos sacerdotes para acabar de uma vez por toda com o cristianismo. Este era o plano. Esta era a ideia, mesmo que fosse preciso destruir as vidas dos seguidores de Cristo Jesus. Ainda nesta viagem, que o Senhor Jesus apareceu a ele, como está escrito em Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículo 1 a 18. Se for possível, leia em sua Bíblia todo este capítulo, para ter um entendimento melhor sobre esta passagem que foi tão importante na vida de Paulo como ao cristianismo. Ele viu e ouviu o que Jesus lhe ordenou e obedeceu imediatamente, mesmo que ainda não estivesse compreendendo exatamente o que estava acontecendo. Imagine o susto que Paulo teve no momento, perseguindo os seguidores de Cristo, pensando que estava fazendo um trabalho para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando passou a compreender que ele estava contra o plano de Deus que foi revelado ao patriarca Abraão, e aos profetas. Aquela verdade mudou o percurso de Paulo, de forma que quando recebeu a oração de Ananias, um discípulo do Senhor, que foi enviado a dar ensino a ele, Paulo, a escama dos seus olhos caíra e passou a ver fisicamente, porque tinha ficado cego pelo resplendor da luz de Cristo, no momento da visão. Uma coisa que me chama a atenção é que no momento da oração feita por Ananias, ele orou para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo. E a pergunta é: o que é cheio do Espírito Santo? É um assunto importante a ser compreendido no meio cristão, até porque algumas pessoas perguntam: como saber se tenho o Espírito Santo em minha vida? Se olharmos atentamente para os ensinos de Cristo, observamos que os discípulos receberam o Espírito Santo bem antes do Pentecoste. Eles nem sabiam que um dia passariam a ter uma experiência pessoal da maneira que tiveram, em um evento que foram surpreendidos da maneira que foram, e ver com seus próprios olhos uma grande safra de almas, em um só momento de pregação. O que compreendo é que a pessoa que se converte, e que sua conversão é verdadeira, ela automaticamente já recebe o Espírito Santo de Deus em sua vida. Até porque ninguém consegue ter uma vida transformada, e uma vida em Cristo sem o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Leia no livro de João 16, versículo 8. Isto quer dizer que, quando uma pessoa se converte a Cristo de coração, ele passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Leia em sua Bíblia em 1 aos Coríntios 6, versículo 19. Agora, quando se trata de ser cheio do Espírito Santo, nos faz entender que a capacitação do Espírito de Deus, na vida dos que se entregam a Ele, e se dispõem a viver na dependência do Senhor,
servindo como um vaso para a obra que o Senhor chamar. Há referências bíblicas no Antigo Testamento de pessoas que serviam a Deus e que tinham o Espírito Santo, como no caso de Davi, que reconheceu o seu pecado e o quanto estava preocupado em perder o mais precioso bem da sua vida, que era o Espírito Santo de Deus. Ele orava ao Senhor, suplicando que não retirasse dele o Espírito Santo. Podemos ver este texto sagrado no Salmo 51, versículo 11 a 13. Acredito que esta é a preocupação de todos que aguardam as promessas da herança divina, ter uma vida sob o governo do Espírito de Deus. Agora, quando se trata de ser cheio do Espírito Santo, nos faz entender que é uma capacitação do Espírito de Deus na vida de pessoas que ele tem uma obra específica para que seu plano seja concluído. No Velho Testamento temos vários exemplos, e vou citar aqui alguns mais conhecidos, como por exemplo, Sansão, que foi escolhido por Deus quando ainda nem estava gerado no ventre da sua mãe. O Senhor fez promessa para sua mãe que era estéril, que ela daria à luz ao filho varão e seria cheio do Espírito de Deus. Leia em Juízes 13, verso 25. Note que um homem comum não teria forças e habilidade para fazer o que Sansão fez, se não fosse algo sobrenatural na vida dele. Da mesma forma aconteceu com Davi, que venceu o gigante Golias, apenas com uma funda e pedras, e depois disto muitas e muitas guerras. Temos conhecimento também do caso de Bezaleel, servo de Moisés, que o Senhor o encheu do seu espírito, o capacitando para confeccionar os objetos que seriam postos no tabernáculo. Esta não era uma obra comum para a época, visto que aquele moço nunca tinha estudado sobre artesão, em trabalhos como aquele que causavam admiração para qualquer pessoa de qualquer época. Temos o caso de Zacarias, pai de João Batista. Até mesmo o profeta João, que também desde o ventre da sua mãe era cheio do Espírito Santo, o próprio Jesus e outros mais. Para que você possa compreender melhor. Todos que fazem a vontade do Senhor, e andam na sua presença são templo do Senhor, este produz fruto do Espírito. E a expressão cheio do Espírito Santo é quando Deus escolhe e o capacita com dons espirituais para o serviço de Deus aqui na terra. E aqui chegamos ao final deste comentário bíblico. E desde já convido a você fazer parte da nossa equipe de evangelização, em levar o conhecimento de Cristo por meio das redes sociais. Comente e compartilhe os vídeos deste canal, contribuindo para o avanço do reino de Cristo por meio do ensino bíblico. Se você é novo por aqui, se inscreva e deixe seu like. E que o Senhor Deus em Cristo abençoe a todos e fiquem na paz.